E, para tanto, esse documento, assinado por jornalistas, por artistas, advogados e profissionais da educação, assinalava como sendo de fundamental importância para a organização dos sistemas de ensino no Brasil a existência de conselhos de educação. Vou tentar explicar por que neste documento, que vale a pena lê-lo, ele está disponível naquele link do portal do MEC, que se chama Domínio Público, e depois do domínio público entrar em coleção dos grandes educadores, na letra M, manifesto, está lá esse documento, que vale a pena lê-lo e refletir sobre a sua atualidade. E esse documento, ele, ao propugnar que a organização dos sistemas de ensino no Brasil não se consolidaria sem a presença dos conselhos de educação, ele estava passando um recado fundamental. Os conselhos seriam, ou melhor, teriam uma dupla função, uma função técnica e uma função política. Por que teria uma função técnica? E qual seria essa função técnica? Olhando para trás, sem as loas do nosso hino nacional, que falava das glórias do passado, esse documento achava que em educação nós não tínhamos muitas glórias no passado. Ao contrário, nós tínhamos muitas inglórias. E entre essas inglórias estava a dispersão no âmbito do que então se chamava instrução pública. Cada província e cada estado na velha república fazia o que mais ou menos bem entendesse em matéria de educação. Então, havia um interlocutor oculto no manifesto ligado à função técnica, que era a dispersão de iniciativas. Então, como se falar em alguma coisa como brasilidade, como falar alguma coisa como nação no âmbito da educação, se cada um atirava com um canto. Então, era preciso haver um órgão que fosse um elemento articulador da unificação de iniciativas que pudessem representar algo de significativo e homogêneo em toda a nação. Mas essa dispersão, ela tinha também um eixo político, ainda dentro da função técnica, um eixo político, qual seja, além da dispersão, o manifesto, ao chamar um conselho para pilotar, para dirigir a educação nos estados e nos municípios, estava dizendo e se contrapondo a um vício extremamente forte nos sistemas, nas organizações de ensino até então, que era o nepotismo. Ou seja, era convidado para ocupar o cargo no âmbito da assim chamada instrução pública, um apaniguado político, que não conhecia nada de educação, que estava lá simplesmente para ser o braço estendido do político que acabara de ganhar ou que acabara de sair. Então, era preciso ver a educação para além desse tipo de acerto que acabava, na verdade, fazendo o quê? Mais uma forma de dispersão. A dispersão
da descontinuidade e a dispersão, para além da descontinuidade, a dispersão da ignorância em relação aos problemas da educação. De novo, o manifesto então chama a existência de um conselho para que ele seja aquele elemento de não dispersão e seja aquele órgão de continuidade daquilo que de bom a educação tem e que ultrapassa partido político, que ultrapassa sindicato, que ultrapassa querelas muito particulares. Então, esse documento, ele chama o Conselho exatamente para que os conselhos sejam um órgão de Estado e não um órgão de governo. E eu acho muito interessante as falas anteriores, com relação à época que vocês estão se reunindo aqui em Belo Horizonte, que seja exatamente nessa época. É bom que assim seja, para acentuar aquilo que um conselho deve representar: a continuidade e não a descontinuidade. A continuidade daqueles objetivos maiores da educação brasileira, da educação mineira, da educação belo-horizontina, naquilo que ela tem de substantivo, daquilo que não se pode abrir mão. E é por isso que os conselhos não podem ser cronologicamente acompanhantes da boa rotatividade que ocorre no âmbito das eleições. Então, uma coisa é a rotatividade política de governos, outra coisa é a continuidade de determinados objetivos que ultrapassam a rotatividade dos governos e implica uma posição de continuidade. Mas não é simplesmente uma continuidade aleatória, é uma continuidade que chama a si pessoas compromissadas com a educação, mas também que conheçam a educação. Diferentemente daquele que é posto num cargo qualquer por afiliamento, por nepotismo ou por mandonismo. Não é por essa qualidade, má qualidade existente na nossa história, que um conselheiro é chamado. Ele é chamado porque ele é um conhecedor da situação para a qual ele está sendo chamado a exercer uma função técnica, né? E isso, no âmbito dos anos 30, foi um espírito de época, se pode se dizer assim, que basicamente chamava o mundo inteiro a buscar a contribuição de técnicos, mas não técnicos no sentido da burocracia impessoal que não quer ter contato com a realidade, né? Técnico no sentido de conhecer mais profundamente aquela realidade para oferecer sugestões no sentido da sua melhoria. É a época justamente em que todos os países do mundo estão preocupados com o planejamento, estão preocupados com o plano, com os planos, né? No âmbito dos Estados Unidos, que estava sofrendo as agruras da quebra da Bolsa de Nova York de 1929, né? Surgiu o keynesianismo, que estava justamente pondo a importância do plano e da intervenção do Estado como uma forma até de sustentar o capitalismo, né? E do outro lado do mundo tinha a experiência russa de planejamento central da economia. Então, era um momento em que os técnicos estavam sendo chamados não para serem tecnoburocratas,
mas para serem pessoas profundamente conhecedoras da realidade e para, por isso mesmo, oferecer sugestões no sentido de uma continuidade daquilo que atende aos objetivos maiores, aos princípios maiores da educação. Por outro lado, o documento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ele também tem clareza de que esse tipo de mandonismo, filhotismo, nepotismo não ia terminar da noite para o dia. Então, esse manifesto, no fundo, ele quase que, na área da educação, inicia aquilo que, anos mais tarde, será chamada de dupla administração. É algo assim. Olha, já que não dá mesmo para se libertar desse coronelismo, né, desse tipo de mandonismo, filhotismo, vamos deixar algumas coisas para esse pessoal, para fazer composições, para fazer arranjos, etc. Mas em outras áreas nós vamos chamar gente que possa dar uma continuidade para determinadas iniciativas que não podem ficar com gente que seja simplesmente apaliguar o braço estendido do governo. Então, pensando-se, por exemplo, na petroquímica, pensando no petróleo, pensando, enfim, em indústrias pesadas que o Brasil passaria a levar adiante sob a égide do Estado, você não pode colocar uma pessoa desqualificada ali para tomar conta da eletricidade, para tomar conta da política das águas, para tomar conta da política energética. Você tem que chamar gente que tenha conhecimento do assunto e possa levar adiante. Então, similar a esta chamada dupla administração, que tinha esses dois vetores, os conselhos estaduais, o Conselho Nacional, os conselhos municipais eram chamados exatamente para exercerem esta função, né? Da continuidade e, ao mesmo tempo, de serem, nessa continuidade, pessoas conhecedoras da área onde iriam atuar e, portanto, oferecendo sugestões ou, em determinados casos, normatizando campos que deveriam ser seguidos, mesmo a despeito da rotatividade política a cada 4 anos e assim por diante. E essa, então,